Olá pessoal do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Hidalberto, essa é a nossa aula de matemática número 69 e nós vamos dar continuidade ao estudo das equações. Mas para a gente poder começar, eu tenho alguns recados para você. Primeiro, aquele link que aparece no Google Classroom acompanhando a aula de hoje ou que aparece no aplicativo do Aula Paraná, você precisa clicar lá naquele link, resolver a atividade obrigatória para garantir a sua presença na aula de hoje. Tá? Então não esqueça de fazer isso. Mais uma coisa, se você está só acompanhando pela televisão, não consegue acessar as plataformas, não esqueça de retirar o material na escola, as trilhas das aulas na escola, resolver as atividades e levar de volta a atividade para os professores fazerem a conferência. Tá? Isso é bem importante. Mantenha o seu caderno organizadinho, as anotações em ordem, para você ter um material legal para você poder estudar, retomar, refazer os exercícios depois. Dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje. O que nós vimos anteriormente foi o seguinte: nós resolvemos equações com coeficientes fracionários, usando propriedade distributiva, usando operação inversa, reduzindo as frações com os denominadores pelo MMC. Tá? Então, nós fizemos todo esse trabalho, certo? E nós resolvemos situações problema envolvendo esse tipo de equação. O que nós vamos fazer hoje é o seguinte: nós vamos pegar os probleminhas, nós vamos focar nisso. Tenho situações problema, vou traduzir essas situações problema em sentenças matemáticas, que são as equações. Tá? A equação é um tipo de sentença matemática. E nós vamos transformar os problemas que nós temos nesse tipo de sentença matemática. Vamos começar então. Para a gente aquecer, esse primeiro quiz aí. Para você lembrar do que a gente já fez nas aulas anteriores, esse quiz pede o seguinte, dá uma olhada. Faça a correspondência entre as colunas. A primeira coluna eu tenho assim, a letra A soma entre um número e 4. Letra B, a diferença entre um número e 4. Letra C, o quádruplo de um número. E letra D, a quarta parte de um número. Tá? E daí você tem as opções ali para você fazer a correspondência. Te dou um tempinho para você resolver esse exercício.
E aí, pessoal, conseguiram resolver esse quiz? Bem tranquilo, né? Veja só, a soma entre um número e 4. Esse número vai ser representado pelo x ou pela letra que você quiser, mas ele vai estar somando com o 4. Então fica x mais 4. É a nossa segunda opção ali, certo? Pode aparecer assim também, um número aumentado de 4. Por mais que você pense em escrever 4 mais um número, mais o x, o número que está representado ali, eu te aconselho a fazer sempre na ordem, tá? A regra que a gente vai seguir é escrever na ordem que aparece. Um número aumentado de 4 é x mais 4. Um número diminuído de 3 é x menos 3. E a gente faz dessa maneira, na ordem que está escrito, tá? A diferença entre um número e 4. Guarde essa palavrinha diferença. Por quê? Diferença é sempre operação de subtração. Então, se eu quero saber a diferença entre um número e 4, eu quero saber o número menos 4. Então, x menos 4 é a terceira opção que eu tenho ali, tá? O quádruplo de um número. Quádruplo é 4 vezes. 4 vezes o x. Como a gente usa o x para resolver a equação, é aquele momento de recordar por que eu não posso usar um x para indicar vezes. Então, eu indico o vezes pelo pontinho e o x vai ser a minha incógnita, certo? Posso escrever 4 pontinhos x ou posso escrever apenas 4x, que dá na mesma, tá? Não corro o risco de confundir. 4 do lado do x é 4 vezes o x, certo? A quarta parte de um número vai ser o quê? Quarta parte é divisão. Então, é x sobre 4. Tá? Então, a opção é a última ali. Como é que ficou a nossa ordem, então? C, A, B, D. Essa é a nossa ordem, tá bom? Vamos continuando. Nesse exercício, agora eu quero que você leia essa situação problema e tente descobrir qual daquelas equações eu coloquei ali embaixo é a sentença matemática correspondente àquele problema. Vamos ler juntos? Se a mãe de Paulo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 8,00, ele ficará com R$ 40,00. Então, ó, de novo. Se a mãe de Paulo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 8,00, ele ficará com R$ 40,00. Uma equação que expressa essa situação é A, B, C ou D. Pense um pouquinho. Letra A, 3x mais 8 igual a 40. Letra B, 3x menos 8 igual a 40. Letra C, 3 vezes x mais 8 igual a 40. E a letra D, 3x mais 32 igual a 0. Você não precisa anotar todas as alternativas. Escreve só a que você acha que é a resposta, tá? Mas fica atento na hora da correção quando a gente voltar. Vou te dar um tempinho para resolver.
Então, olha só, como é que vai ficar a equação que representa essa situação problema? Se a mãe de Paulo triplicar o valor pago da mesada, você sabe quanto é o que ele recebe de mesada? Não sabe? Então vamos usar uma letra. Nesse caso, olhando ali pelas alternativas, eu vou usar o x, beleza? Então, triplicando o x, eu tenho o quê? 3x. E descontando R$ 8,00, ou seja, tirando R$ 8,00, 3x menos 8. Igual a quanto? Ele ficará com R$ 40,00. Então, 3x menos 8 igual a 40. Aonde tem essa afirmação? Na letra... Nós passamos uma tela, 3x menos 8 igual a 40, na letra B. Olha só, o valor da mesada é x, o triplo da mesada é 3x, descontar R$ 8,00 é uma subtração, 3x menos 8 igual a 40, a resposta certa é a letra B, 3x menos 8 igual a 40, ok? Tranquilo, né? No próximo passo, nós vamos resolver esse problema. Dá uma olhada. O exercício 2 é o mesmo enunciado, então você não precisa anotar ele de novo, não. Nós vamos resolver essa equação que nós encontramos. Eu vou te dar um tempinho para você resolver.
Ah, professor, mas é pouco tempo para resolver o exercício. Na verdade, eu te dei menos tempo porque você já copiou o enunciado uma vez, era só resolver a equação. Tá? Então, o problema é o mesmo e nós vamos resolver agora o número 2 ali. O exercício é 2, mas o enunciado é o mesmo. Se a mãe de Paulo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$8, ele ficará com R$40. Qual é o valor da sua mesada? Dá uma olhada. Usando a equação obtida no exercício 1, nós vamos resolver ela agora. Ó. 3x menos 8 igual a 40. O menos 8 vai para o outro lado, mais 8. Subtraindo, passa somando. 40 mais 8 é 48. E o 3 está multiplicando, vem para o outro lado como? Dividindo. Então, 48 dividido por 3 vai ficar quanto? Vai ficar 16. Então, a mesada do Paulo é R$16. Dá uma olhada lá comigo, ó. A mesada de Paulo é R$16. Situação problema, tem que escrever a resposta no final, certo? Agora, no exercício 3, nós temos uma nova situação problema e eu vou querer que você assinale para mim a equação que corresponde a essa situação problema. Vamos ler? Aninha tem hoje 23 anos e daqui a 5 anos sua idade será 1/3 da idade de seu avô. A equação que permite calcular o valor x da idade do avô de Aninha é quanto? Pense um pouquinho, esse problema já é um pouquinho mais complicado, mas você vai dar conta com certeza. Volto daqui a pouco com a resposta. E aí, como foi esse problema para você? Foi mais fácil? Foi mais difícil? Foi confuso? Vamos ler ele de novo para a gente poder resolver. Ó, Aninha tem hoje 23 anos e daqui a 5 anos sua idade será 1/3 da idade de seu avô. A equação que permite calcular o valor de x da idade do avô de Aninha é qual? Bom, eu recomendo a você que você faça um esquema, como eu vou fazer agora. Tá? Pode fazer uma tabela, pode fazer umas flechinhas, mas você vai precisar desse esquema para entender a ideia que nós vamos
achar nessa equação. Dá uma olhada comigo. Então, vamos interpretar as informações do enunciado. Dá uma olhada. Hoje a Aninha tem 23 anos. E o avô tem quantos anos? X. Não sei quantos anos tem o avô da Aninha. Certo? Então a Aninha tem 23 anos e o avô tem X anos. Ok? Daqui 5 anos, o que vai acontecer? Bom, se a Aninha tem 23 anos, daqui 5 anos ela vai ter 28 anos. E o avô? O avô vai ter X anos mais 5. Então tá ali. Então dá uma olhada. Só que daqui 5 anos, a idade da Aninha equivale a 1/3 da idade do avô. Então o 28, que vai ser a idade da Aninha, equivale a 1/3 de X mais 5, que é a idade do avô. Então como é que vai ficar a minha sentença matemática? Ela fica assim, ó. A idade do avô, que vai ser X mais 5 sobre 3, vai ser igual a 28, que é a idade da Aninha, daqui 5 anos. Tá? Então é essa equação que resolve a situação problema fornecida. Então vamos verificar o gabarito? Olha só, x mais 5 sobre 3 igual a 28, era o que você tinha na letra A. Tá bom? Então a letra A era a resposta correta. Agora o exercício 4 é a mesma coisa. O mesmo enunciado é o mesmo problema, a equação você já tem, agora só falta resolver essa equação. Te dou um tempinho e a gente já volta com a resposta.
Então, note que nós já trabalhamos essa situação problema, nós já escrevemos a equação que resolve o problema, agora é só resolver a equação. Então, olha lá. A equação era x mais 5 sobre 3 igual a 28. Já põe o 1 ali embaixo do 28 que a gente vai precisar. MMC entre 3 e 1 é quanto? 3, certo? Ali, você vai fazer 3 dividido por 3 é 1. Uma vez o x mais 5 é x mais 5. Não precisa pôr o parênteses, porque uma vez qualquer coisa é qualquer coisa. Como o meu qualquer coisa é x mais 5, é só repetir direto, tá bom? 3 dividido por 1 é 3, 3 vezes 28 é 84, beleza? Então agora fica assim, x mais 5 igual a 84, o mais 5 vai para lá, menos 5, x igual a 79, certo? Qual é a resposta do problema? A idade do avô de Aninha é 79 anos. Tá lá, o avô de Aninha tem 79 anos. Tranquilo? Tem outro jeito de fazer? Tem outro jeito de fazer, dá uma olhada. Eu poderia pegar esse 3 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Confere comigo. Ó, o 3 está dividindo essa soma, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Eu não poderia fazer isso se eu tivesse x sobre 3 mais 5 separado. Como x mais 5 está em cima do 3, aí eu posso passar o 3 multiplicando sem problema, tá? Então, olha lá, x mais 5 é 28 vezes 3, que dá 84. O mais 5 passa para o outro lado, menos 5. X igual a quanto? 79. Então, deu a mesma coisa. Tá? Então, às vezes dá para fazer isso, às vezes não. Então, você tem que avaliar cada exemplo para ver se dá ou não para calcular o IMC, ou se dá para fazer por operação inversa, alguma coisa assim. Tá? Não esqueça da sua resposta final para o problema. Tá bom? Próximo exercício. Vamos ler o enunciado juntos? Professor Marcos escreveu um número no quadro, multiplicou ele por 5, somou 15 e depois dividiu o resultado por 3, obtendo o número 30. Qual a equação melhor expressa essa situação? Vamos olhar as alternativas. A letra A, x mais 5x mais 15 dividido por 3 igual a 30. Letra B, 5x mais 15 dividido por 3 igual a 30. 5 vezes x mais 15, dividido tudo isso por 3, igual a 30. E a letra D, 5x sobre 3 mais 15 é igual a 30. Te dou um tempinho para você pensar na resposta.
Então, essa situação, problema que eu propus para você, ela tem várias operações e eu preciso tomar bastante cuidado na hora de ler e transformar numa equação. Vamos conferir o resultado ali. Ó. O professor Marcos escreveu um número no quadro e multiplicou ele por 5. Se você não sabe qual foi o número, você vai chamar ele de x. Multiplicou ele por 5, 5x. Somou 15, 5x mais 15. Esse é o meu número, 5x mais 15. E depois dividiu o resultado por 3. Se eu soubesse quem era o número, eu saberia quem é o 5x mais 15, mas eu não sei. Então eu vou pegar o 5x mais 15 e vou dividir por 3. E vou ter o resultado 30. Então qual vai ser a minha alternativa? 5x mais 15 sobre 3 igual a 30. Poderia ser a letra A, se na letra A eu não tivesse esse x e eu tivesse um parênteses entre o 5x e o 15. Mas a letra A não é uma alternativa boa. A B é uma alternativa melhor. Poderia ser a B se o 5x mais 15 estivesse entre parênteses. Por quê? Porque o parênteses prioriza aquela soma. Do jeito que está posto essa conta, eu teria que fazer o 15 dividido por 3 primeiro. Se eu cercar o 5x mais 15 com parênteses, eu priorizo essa soma para depois dividir por 3. Então poderia ser a B se tivesse parênteses. Deixo para você como um desafio para você fazer em casa, resolver essa situação problema, descobrir qual foi o número que o professor Marcos pensou, tá bom? E daí, depois você anota aí, faz a anotação aí no seu caderno, o número que o professor Marcos pensou foi tal, tá bom? Veja se você consegue chegar na resposta. E a gente vai continuando agora. Tá? A resposta é a letra C. E o exercício 6, que é um exercício um pouquinho mais difícil, vamos acompanhar o enunciado. 2/5 do salário de João são reservados para aluguel e metade é gasta com alimentação, restando R$ 450 para gastos diversos. Qual é o salário de João? Nós já vimos um problema parecido com esse nas aulas anteriores. Pensa um pouquinho, o que é o salário, o que é o 2/5 do salário, o que é a metade do salário, o que significa essa sobra e tente montar a sentença matemática para resolver essa situação problema. E eu volto já com a resposta.
Esse problema é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que tomar cuidado com o seguinte, ó. 2/5 do salário de João são reservados para o aluguel. Você não pode simplesmente escrever 2/5. 2/5 é uma fração, mas essa fração ela só tem sentido prático quando ela está associada com o número que eu quero 2/5. Tá? Então, se eu não sei o salário do João, eu vou ter que usar uma letra para o salário de João e daí sim, 2/5 dessa letra, tá bom? Para o aluguel e a metade é gasta com alimentação. Metade, 1/2 de alguma coisa, não é 1/2 sozinho, tá? Restando R$ 450 para gastos diversos. Qual é o salário de João? Vamos conferir. Olha só, eu posso pensar de duas maneiras. Ou eu vejo o salário menos o aluguel, menos a alimentação, igual a sobra. Ou eu faço que o salário é igual ao aluguel, mais a alimentação, mais a sobra. São duas maneiras de montar a equação, são equações um pouquinho diferentes, mas as duas conduzem para a mesma resposta. Tá? Além disso, 2/5 de x para o aluguel, 1/2 de x para a alimentação e a sobra é R$ 450. Então vamos conferir ali no quadro como é que fica a resposta desse exercício. Dá uma olhada. 2/5 do salário é para alimentação. Aliás, para o aluguel. Então é 2/5 de x. Tá? Ou você poderia simplesmente escrever 2x sobre 5. Tá? Aí, 1/2 é para alimentação. Então, mais 1/2 de x ou x sobre 2 para alimentação. Quanto que sobrou? Sobrou R$ 450. Mais R$ 450. Isso é igual a quanto? A sobra mais o aluguel mais a alimentação é o salário. Mais igual a x. Beleza? Então, coloco 1 embaixo do 450. Coloco 1 embaixo do x. Faço uma observação aqui para você que você poderia fazer assim. O salário menos o aluguel menos a alimentação é igual a 450. Tá? Se você fez desse jeito e não do primeiro como eu fiz, você vai perceber que nós chegaremos no mesmo resultado. Se as operações que você fez no seu caderno estiverem corretas. Então, preste atenção lá. Certo? Então, veja. O MMC de 5, 2 e 1 é 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2x, 4x. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes x, 5x. 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes 450, 4.500. Aumenta um zero. 10 dividido por 1 é 10 e 10 vezes x, 10x. Agora nós vamos cancelar esse 10, porque a gente não precisa mais do denominador. Vamos resolver o que ficou no numerador. 4x mais 5x é 9x. Esse mais 10x vem para cá, menos 10x. O 4.500 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. 9x menos 10x fica quanto? Fica menos x. Menos x igual a menos 4.500. Opa, o x ficou negativo? Multiplica por menos 1. Cuidado com o que eu disse agora. Eu disse o x ficou negativo não por causa do menos 4.500. Eu estou falando do coeficiente do x. O coeficiente do x é negativo, então você multiplica por menos 1. Vamos falar direito, então. Menos x vai multiplicar por menos 1. Menos com menos é mais. Menos com menos é mais. Ah, professor, mas era só trocar o sinal. Tudo bem, mas você precisa saber de onde que sai isso. Certo? Então, o que faltou fazer? Faltou escrever a resposta. A resposta é o seguinte. O salário do João é R$ 4.500. Esse é o salário dele. Tá? Então, faz a equaçãozinha e não esqueça de escrever a resposta. Vamos conferir? Olha lá. Eu fiz desse jeito, salário, ao contrário do que eu fiz no quadro. Né? No quadro eu fiz diferente. No quadro eu fiz que a alimentação mais o aluguel mais a sobra dava o salário. Aqui eu fiz o contrário. Salário menos aluguel menos alimentação é igual a sobra. Então tá ali. Tirei MMC e o x igual a 4.500, igualzinho, tá? E a resposta final, João recebe R$ 4.500. Ok?
O que nós aprendemos na aula de hoje? Devemos compreender as informações dadas no enunciado, de modo a transcrevê-las corretamente para a linguagem algébrica, linguagem simbólica da matemática. Então, tradução do texto em linguagem normal, em linguagem comum, traduz o texto para linguagem matemática, linguagem algébrica, números e letras, certo? E transformando em equações do primeiro grau. Transformou em equação do primeiro grau, o que você faz? Resolve a equação do primeiro grau e você tem a resposta. É claro, você já lida com problemas há muito tempo. Antes o teu problema era uma soma, era uma subtração, era uma multiplicação, uma divisão. Agora a gente está transformando os problemas em equações do primeiro grau. Existem outros tipos de problemas que resultam em outras operações matemáticas que vocês ainda vão aprender no nono ano, no ensino médio, assim por diante. Então, esse processo é um processo bem importante no nosso cotidiano estudando matemática, certo? Feito isso, estude em casa, reveja essas situações e problemas. Não esquece de calcular para mim o número que o professor Marcos pensou naquele exercício, tá? E a gente volta na próxima aula conversando um pouquinho mais sobre equação. Não esqueça também de olhar o link lá do Google Classroom, né? Resolver aquela questão obrigatória para marcar a tua presença na aula de hoje. Se você não pode fazer isso, busque lá, veja qual dia a escola está aberta, pega o material impresso lá na escola, resolve em casa direitinho, leva para a escola para os professores fazerem a correção. Mantenha o seu caderno em ordem, faça as atividades direitinho, refaça os exercícios, ache o número do Marcos para mim. E eu volto na próxima aula conversando sobre equações com você. Até!